Se eu fosse contar a vocês o testemunho desse dia na minha vida, que o Senhor mandou eu dançar. Eu dancei essa música numa hora muito difícil. Convidei muitos para uma festa, mas nesse dia dessa festa eu tinha algo terrível para enfrentar. Aquilo que Deus promete a você, e num dia só, Satanás se apresenta para lhe causar uma vergonha, para dizer que você esperou na pessoa errada. Foi um dos dias mais fortes, porque eu podia dizer o quê para as pessoas? Uma festa num centro de convenções, uma festa cheia de convidados, e todos me esperavam nessa festa, e eu estava diante de uma cena que eu não sabia o que fazer. Eu não podia me ausentar daquele momento. Não tinha quem fizesse nada. Eu era a pessoa que poderia fazer alguma coisa, mas não naquela situação poderia fazer. Mas naquela hora o Senhor disse: você vai deixar a situação aqui e vai para aquele lugar. Quando eu cheguei nessa festa, eu tirei tantas fotos sorrindo e ninguém imaginava como eu estava. E os profetas que lá estavam se moveram. Que foi me trazer uma palavra, que eu disse: Senhor, tu vai usar essas pessoas aqui para me levantar de onde eu estou. E eu disse: o que eu queria mesmo era que todas essas pessoas que estivessem aqui me cercassem, juntassem todas essas cadeiras e me cercassem o mais perto que pudesse. E o profeta Kleber se levantou e disse: eu quero que todo mundo saia do seu lugar e cerquem a apóstola bem juntinho. E ele não sabia, e eu não podia acreditar. Mas o outro profeta chegou e disse: olha, tem muito caminho pela frente, olha aqui o prumo que você ainda vai usar. E me deu de presente um prumo. Foi a noite mais profética que eu pude participar. Não foi essas que você vê se cumprindo hoje. Não é aquela alegria que nós estamos tendo hoje, mas era uma prova de estar pronta para entrar em outro nível, a respeito de uma missão, de uma visão e de um chamado. Aqui sei que a maioria pertence a esta denominação em SEGEC. Eu sou dos primeiros dias. Eu digo que eu e Raquel é antes da fundação do mundo, porque a gente é antes da SEGEC. E são histórias profundas que envolvia profundamente a minha família. E eu não sei como Deus faz um chamado desse nível para uma pessoa que não conhece absolutamente nada, mas que essa pessoa desejava ver uma transformação, mesmo que isso custasse a minha vida. E aí foi quando Deus decidiu entregar uma visão, uma missão. Nada do que você pode ver hoje, como vocês estão aqui, muitas mulheres pastoras, muitas mulheres líderes, muitas mulheres que vivem uma liberdade já na sua alma, já vivem uma liberdade no espírito. E na minha vida nada disso ainda acontecia. Não existia o ministério de mulheres. Eu fui a primeira pastora dessa cidade. Eu tive tantas perseguições que eu nem sabia que aquilo era perseguição. Eu estava tão focada numa coisa especial, que era conhecer a Deus. Porque eu não sabia porque as coisas não tinham dado certo.
E eu resolvi descobrir. Mas para descobrir, eu tinha que primeiro conhecer a Deus, passar por um processo de transformação, nascer de novo e receber a pessoa do Espírito Santo. Todo esse processo em cima de uma situação que não podia esperar 24 horas. E eu queria ler esse texto em Êxodo, no capítulo 2, começando do versículo 1, que diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco, e a betumou com betume, e fez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino prostrou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama dos hebreus, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a menina e chamou a mãe do menino. Então disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. E chamou seu nome Moisés e disse: Porque das águas o tenho tirado. Amém? Essa música, as crianças aqui na igreja me festejam com essa música. Essa música foi algo que marcou aqui a igreja neste meu aniversário, de muito desafio. Então, quando Deus falou para que esse congresso acontecesse aqui em Campina Grande, eu disse ao Senhor: se tu tiveres um propósito, porque nada eu sei fazer se não partir de um propósito. Fui preparada para isso. Às vezes eu fico meio esquisita, porque eu empanco num canto e não saio até que Deus fala. Por que a senhora é assim? Porque eu fui treinada pelo Senhor a andar num sobrenatural, de ouvir a sua voz e não andar pelas minhas emoções, nem pela necessidade daquilo que está acontecendo. Só que eu não sabia que para este tempo era que Deus estava me preparando. Porque esse é um dos tempos mais fortes que eu esperei por Ele 50 anos. E você pode dizer: meu Deus, 50 anos, sim, 50 anos, que é o tempo de casamento que eu tenho com o meu esposo. São 52, mas vou botar 50 para fechar a conta. Dessa minha vida tem brotado muitas coisas, muitas inspirações, muitos segredos e muitos mistérios, que eu creio que chegou o tempo da minha posição em termos do chamado e da unção que eu carrego. Em muitas áreas ainda isso não é conhecido, porque as coisas que Deus me preparou foi no secreto. Quando houve aquele decreto de morte sobre a vida das crianças no Egito, ali estava se encerrando uma história de muita prosperidade. Estava Jacó, seus filhos prosperaram, cresceram, e ninguém poderia imaginar
que daquilo ali ia surgir uma das maiores perseguições e um dos maiores eventos sobrenaturais que já aconteceu na terra. E às vezes eu me preocupo porque eu vejo que nós não estamos preparadas para isso. Porque um grande evento de libertação, um grande mover de libertação, não vai vir romanticamente. Não vai vir como muitos de nós esperamos, ficar sem problemas, livres, felizes. Nós estamos num tempo de entrar numa experiência com Deus que vai lhe completar em tudo. E você vai viver um tempo de, como a gente chama, de felicidade, mas porque esta experiência com esse Deus sobrenatural vai lhe preencher de uma forma extraordinária. Foi onde Deus me levou a tirar tudo que era sonho de uma moça que casou para ser feliz, para sair das lembranças da orfandade, da pobreza, dos desastres, da tragédia. Eu vim de muitas dessas coisas. Eu tenho uma escola de família aqui na igreja que completou 18 anos e eu ainda não acabei o meu testemunho. Porque essa escola, ela anda de acordo com as libertações. Então só flui aula se for liberto. Se não for, não flui. Você pode falar, você pode pregar, você pode fazer um texto e pregar. Mas quando seu ser começa a ser arrancado do lugar, é que você começa a saber para que nasceu nesta terra. Por que aconteceu certas coisas com você? Porque parece que você andou para trás. E parece que ainda está andando. Mas não é essa a verdade. A mãe de Moisés, quando olhou para ele, a primeira coisa que ela viu era que ele era formoso. Ele tinha uma beleza. Mas então, não tinha outros meninos bonitos que estavam nascendo naquela época? Porque aquela beleza que Joquebede contemplou no seu filho foi a beleza da criação de Deus. Ela viu uma beleza de um Deus que cria perfeitamente. E um Deus que se alegrou com tudo que fez, que disse: eis que é muito bom. E foi criando e dizendo: é bom, é muito bom. E quando Joquebede olhou para aquela criança, o Espírito Santo se moveu dentro dela e disse: essa criança é algo muito bom. E ela enxergou numa hora de escuridão, numa hora de decretos de morte, numa hora de escravidão, como nós estamos vivendo hoje um cenário. Não é uma pessoa num deserto andando, se queimando no sol, mas nós estamos vivendo exatamente uma geração que está sendo escravizada lentamente, sem que perceba. Nós estamos entregando os projetos que Deus entregou nas nossas mãos, porque não estamos mais acreditando nas informações que o Espírito Santo está passando para nós. Eu fui treinada dentro de uma casa o tempo inteiro. Eu não tenho nenhum treinamento fora disso. Mas eu nunca vi uma coisa tão insondável e maravilhosa do que você ter um encontro com Deus num lugar que todos se perderam. Que você vê sua família, mesmo crente, que você percebe que como crente, que como até pregador, existem prisões naquela pessoa. Nós não estamos ficando retraídos, porque estamos com medo de entrar no sobrenatural. Porque esta batalha que está sendo preparada nas nações da terra para a volta de Jesus, é uma coisa de um resgate sem precedente. É uma coisa sem você chegar ao fim de tanto que Deus tem o que falar. Nós estamos, talvez, impactados com as notícias,
Mas foi isso que essa personagem da Bíblia pôde parar, numa hora em que ninguém podia nem sequer falar que havia ali dentro daquela casa um menino. Como você passa por uma experiência dessa, que muitas vezes você tem algo no seu coração que até hoje ninguém sabe, que até hoje você ainda não conseguiu se libertar. Nós aqui em massa temos as coisas mais fortes para ser liberto nesses dias, por causa da luz que o Espírito Santo está trazendo para a igreja. Podemos dizer que não é chavão, mas é tempo mesmo. Chegou o tempo de Deus, chegou o tempo de tirar a nossa vida desse cativeiro e dessa frustração que nós não conseguimos entender como Deus fez escolhas na nossa vida. Deus fez uma escolha na minha vida. A apóstola está na minha casa esses dias. Ela vem amanhã pregar de manhã. Mas eu fiquei pensando. Um dia eu estava orando. Eu não tinha nem sequer um dia para eu poder ter esperança de estar viva no outro. Mas eu fiz uma oração. E naquela oração Deus disse assim: levanta-te, soldado, de frente de batalha. Aí você pergunta: quem foi que disse isso para a senhora? Eu mesmo. Eu era profeta e profetizei para mim mesmo, porque no quarto não tinha ninguém. Eu não sabia o que era profeta, eu não sabia o que era uma pessoa dizer assim diz o Senhor. Eu não sabia nada disso, mas eu vi a minha voz dizendo para mim: levanta-te, que eu trago alguém de longe. Alista-te, soldado, de frente de batalha. Eu procurei naquele lugar uma voz que podia ter dito isso, mas era eu mesmo. Ali eu já recebi uma unção. O que é um relacionamento com Deus? Eu posso lhe dizer, mulheres, nesta noite, que nós estamos esperando às vezes uma coisa tão complicada, mas Deus está ali do ladinho para dizer coisas que você nunca ouviu da boca de ninguém, que ninguém disse, nem na internet, nem na inteligência, de tudo que é inteligência, o que aparecer mais de inteligente, mas faltou você talvez escutar o mais inteligente. Entendeu? Eu sempre digo que eu tenho muito cuidado com tudo, eu sou um pé atrás em tudo. Chega alguém e diz: essa inteligência aqui, aí eu faço isso, deixo um pé atrás. Porque nós estamos numa hora de não perder tempo da essência daquilo que Deus vai falar. Mesmo Ele falando por todo esse avanço tecnológico, mas Ele não vai trocar essa fala comigo e com você. Ele vai querer dizer a você. Ele não vai mandar recado, Ele não vai mandar nada disso. E você pode ter? Claro! Mas não preenche o que você precisa ouvir para entrar num projeto que Deus tem na sua casa. Aqui em toda casa Deus tem um projeto. Em toda família Deus tem um projeto. Pode ser o que você disser, não tem, na minha não tem. Você veio esse final de semana aqui para descobrir que Deus tem um projeto na sua família. Não, mas falta isso, não tem isso, não foi aquilo. Não importa. Ele vai fazer esse projeto funcionar. E foi assim com a vida de Joquebede. Todo esse histórico foi profundo. Ela entrou no sobrenatural de uma escolha de Deus. E Deus trabalhou em cima de todas as impossibilidades. O próprio inimigo que chega na vida de Joquebede tem compaixão. Como é que Deus faz num circuito de inimigos aparecer compaixão? Muita coisa está para acontecer nesses dias, porque a gente não espera que isso possa acontecer, mas aconteceu com Joquebede. Leve a criança, você só pode esconder até aqui. Você escondeu essa criança dos olhos de todos, mas eu vou levar ela para ser visto por todos e eu vou guardar.
E era isso que existia de maior problema para mim. Era que eu queria proteger. Eu queria proteger a minha família, mas era uma proteção absurda. Eu tive que passar por muitos processos de libertação para soltar o projeto no Rio. Lançar o projeto, mesmo que aquele rio fosse de morte, mas que ele estava indo ali debaixo da soberania de Deus. Quantas vezes eu não quero soltar uma coisa, porque eu garanto que eu posso cuidar daquilo. E Deus dizer, não, você pegue umas palhinhas de junco e você vai fazer uma réplica da Arca de Noé. Uma réplica da arca. Eu mandei Noé fazer uma arca e mandei o dilúvio e soltei a arca em cima das águas. Você vai fazer uma réplica e vai lançar o projeto que eu tenho dentro do Nilo, na boca dos crocodilos. E chegou a hora, viu? Que nós vamos ter que confiar no Senhor, mesmo que o crocodilo esteja com a boca desse tamanho, aberta, mas nós vamos ter que soltar na mão do Senhor, para que venha a resposta. A resposta vai vir da boca de Deus. Mas é impossível, é o tempo do impossível chegou. E para que o impossível aconteça, eu tenho que lançar. Eu tenho que lançar. E às vezes as pessoas dizem, agora você é pastora. Eu não lembro disso direito. Eu sou uma pessoa de projeto. Que um dia eu aceitei um projeto de Deus. Nunca pensei em igreja, nunca. Isso aqui é uma coisa que não existe oração diante de Deus pedindo isso que seja chamado por muitos uma posição. Mas isso é uma posição só porque subiu 1 metro de altura. Posição não é exatamente isso que eu estou fazendo. A posição está no projeto de Deus, no coração de Deus. Esses negócios são segredos. Você pode dizer, Deus tem um segredo comigo. E está envolvido esta família. Está envolvido minha vida. Está envolvido meu ministério. Que não é meu, é de Deus. Então, quando o Senhor começou a mostrar a Joquebede, ele abriu uma solução. De repente, o menino que estava escondido passa a ir para os olhos de todos. Pronto, é morte. Vai criar o menino na casa do inimigo. E quantos de nós não estamos desistindo de muitas situações porque achamos que o inimigo tomou conta? Porque achamos que o inimigo já foi longe demais. Porque achamos que alguém da nossa família, Deus não pode mais tocar. Mas Deus tocou no coração da filha de Faraó e ela teve compaixão do menino. E não foi um menininho lá do palácio, não. Foi reconhecido que era do povo que estava determinado para ele extermínio. Extermínio. O inimigo tem planos para haver extermínio na nossa nação e nas nações. Eu não sei se você já começou a analisar que o lugar seguro na sua vida não é sentado no banco de uma igreja. Não é você só assistir uma pregação. Chegou uma hora de você saber se tem segredo no seu coração com Deus. Ele vai preservar muitas coisas que Ele já colocou. Talvez você não deu importância. Talvez você olhou e disse, isso aqui não é o que Deus queria. Ou o que eu não queria. Porque o meu projeto já estava morto. O meu projeto estava morto. E aonde Deus queria chegar comigo, não era essa satisfação que todo mundo procura, uma felicidade, um bem-estar. Eu preciso estar assim muito avivado para dizer que Deus está comigo. Deus está comigo quando eu estou silenciosamente trabalhando num plano, que o segredo está nas minhas mãos, que o segredo está em ouvir a voz do Senhor. Mas
Eu tenho um segredo com Deus. Deus vai me dar um segredo que vai afetar uma nação. Vai sim, vai dar um segredo a você que vai afetar uma nação. Porque nós não temos essas figuras para fazer leitura de figurinhas na Bíblia. Nós somos a história, ela se repete. Nós estamos diante da história repetida. Nós estamos diante de uma sentença de escravidão, de perder, de largar, de levarem as nossas famílias para propósitos que já foram estabelecidos. Não foi ontem, não foi há 50 anos. Nós estamos na nação brasileira diante de projetos que já vêm lá do Rio Nilo, já vem da política, já vem de ser o controle de tudo. Isso é antigo. Faraó assustou-se quando viu a multiplicação. Ele ficou se sentindo ameaçado com a multiplicação. Por que tanto escravo? E ele ainda ficou com medo, porque existe uma coisa muito forte na nossa vida que se chama propósito de Deus. Satanás tem medo do propósito. Diga comigo, Satanás tem muito medo do propósito que Deus tem na minha vida. Se tem uma pessoa que está estremecida no inferno, essa pessoa se chama Satanás. Porque ele sabe que se você seguir os passos desse propósito, ouvindo a voz de Deus, se arrependendo e se inteirando de tudo aquilo que está na sua vida, tem muita libertação ainda a ser feita. Agora não é para alguém fazer em você, não é para você estar dentro da igreja e o pastor tem que estar lá toda hora, não. Você vai perguntar a Deus: o que foi que eu atrasei nesse propósito? O que foi que está assim na minha vida, no propósito? Eu tenho guerra toda hora. Se eu for contar a vocês as que eu tenho agora mesminho, você não acredita. E eu disse: Senhor, congresso só se o Senhor tiver propósito. Eu não faço porque todo mundo está fazendo. Eu faço se Deus disser, porque não há em mim poder para fazer coisa nenhuma que Deus não esteja na frente. Não há poder para isso. A unção que Ele coloca na sua vida tem um propósito para aquilo ali. Ele coloca aquilo para você fazer algo. E você vai, e aquilo que você fala e diz, não volta sem cumprir o propósito de Deus. Não volta. Vai e volta com o propósito cumprido. Eu não gosto muito de dar o testemunho dizendo: olha, vocês estão vendo essa igreja? Não, eu não consigo ver. E porque aqui ovelha nessa igreja sabe que essas coisas é o que eu menos falo. É o que eu menos falo. Eu não falo, nós temos isso, temos aquilo. Tudo que você vê aqui foi Deus que escolheu, sozinho, sem opinião. Se tem um lugar que só quem dá opinião é o Senhor, é esse, porque Ele é sobrenatural. Quando foi para a gente comprar esse terreno, que eu não sabia que nem existia isso aqui, alguém foi e disse: tem alguma coisa ali para vender assim, assim, assim. A gente estava numa casa alugada no centro da cidade e eu disse para o meu esposo, que era engenheiro: e isso aqui, esse terreno? Ele disse: é o pior que existe de terra, é isso aqui. É a terra mais ruim, é o lugar mais ruim, é tudo fora, não tem ônibus, não tem parada de ônibus, não tem nada que vai fazer uma igreja. O lugar é ruim de construir. Aqui, se você construir qualquer coisa, gasta 3 vezes mais do que você comprando outro terreno. Eu disse: pois então a gente está com problema. Ele disse: por quê? Eu disse: porque Deus disse que é aqui. Ele disse que era aqui, e agora? Vamos negociar? Eu digo: negocio não. Ele disse que era aqui. E ele olhou para mim e disse: tem certeza? Eu disse: absoluto. Ele disse: então é aqui. E nós começamos isso aqui, parecia brincadeira. Parecia brincadeira. Mas por quê? Porque Deus queria trabalhar num processo de transformação. Então, tanto era transformação física, como era transformação espiritual.
Senhor, o pastor disse que isso aqui é muito caro para fazer. Se uma coisa for 300 mil, passa para 1.000 ou mais, 1 milhão. E o Senhor disse, não tem problema não. Você vai construir isso tudinho com a libertação do povo. Eu digo, pronto. Agora que não vai sair do canto. Porque ninguém quer ouvir falar nesse assunto. Todo mundo. Já me libertou. Daqui a pouco você vê a coisa aparecer na sua frente. E o Senhor dizer, isso aqui é com dia de libertação? Pois pode colocar ferro de molho. Porque não vai ter. E eu fiquei tão chocada que eu não disse a ninguém. Eu digo, eu vou dizer isso. Vou dar esse testemunho. Que isso vai ser feito com libertações. O Senhor disse, sim. Do jeito que eu fui lhe libertando, passo a passo, para você me ver. Você me vê um dia de jejum, um dia de madrugada, eu marcar um encontro com você, 1 da manhã até as 4, vamos ter um encontro, vamos entregar um jejum, desses de Esté, viu, que eu já fazia naquele tempo, há não sei quantos anos atrás. Depois foi que me disseram, tem esse jejum na Bíblia? Eu digo, meu Deus, e tem, mas eu fiz porque eu vi uma pessoa dizendo que era um negócio que abria as prisões. E se tivesse com a sentença, era libertado. Eu digo, pronto, é esse aqui que eu vou fazer. E eu fiz. Mas olha como era que Deus fazia. Ele não resolvia não, ele dizia, vamos falar sobre esse jejum de madrugada? Gostava de bater papo comigo, Senhor, e nada de resolver meu problema. E ele aproveitando e chamando, porque às vezes você diz, Deus não quer resolver meu problema, não, Ele quer trazer você mais para perto. Aí traz um pouquinho, aí conversa, não resolve, mas vem de novo, não resolve, até que você se vê totalmente nos braços dele, sentado lá e dizendo, ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. O Senhor é tão maravilhoso. Agora eu estou contando isso aqui, não foi que eu li num livro não, viu? Foi que eu passei. E eu descobri que ele queria era amizade comigo. Porque problema Deus resolve agora mesmo. Sabe o que é agora? Você tem um problema, Ele resolve agora mesmo. Antes de você chegar em casa está resolvido. Agora a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. É intimidade. Essa intimidade você não conquista do dia para a noite. Você coloca o tempo disso para Deus. Eu não tinha tempo. Eu tinha que fazer tudo numa casa, como vocês sabem, sem tecnologia nenhuma que a gente tem hoje. Uma mulher tinha muito que trabalhar numa casa. Muito. Não é como hoje. Hoje tudo é automático. Você não lava, você não faz mais nada. Então, no meu tempo, era tudo. Então, qual era o tempo que eu tinha para ter essa intimidade, para saber aonde esse projeto ia chegar? De madrugada, meia-noite, quando encerrava o meu expediente de trabalho. E ali foi quando Deus começou a falar de coisas, queridos, não do meu problema, queridas, mas desse tempo de hoje. Esse tempo de hoje. Quando eu comecei a escola de família, foi numa aula que estávamos dando aqui no tempo que era de célula, escola de líderes. E tinha uma matéria que era sobre família. E eu fui ensinar. Então, primeira aula, segunda aula, lá pela 4ª aula, eu tive uma experiência em sala de aula. A classe tinha homens com 70 anos, tinha adolescentes com 15, estava tudo misturado na sala de aula, falando de família. E Deus me surpreende com aquilo que foi gerado na recâmara, na hora de olhar o projeto meu, do meu ser, da minha compreensão, da minha intimidade, das minhas libertações. Quando eu cheguei em sala de aula, eu pude ver, como eu estou vendo vocês, cada manifestação de prisões terríveis nos adolescentes,
fazia pergunta em sala de aula e chorava. Homens com 70 anos faziam perguntas na sala de aula e chorava. Como é que eu vou recuperar isso, pastora? Aí vinha os meninos de 15 anos, 14. Pastora, o que é honrar pai e mãe? Eu não sei o que é isso. E o Espírito Santo me parou numa aula dessa e disse: olha, não é assim que eu lhe treinei para trabalhar. Você vai ter uma sala de aula permanente. E você vai fazer discípulos em sala de aula. Você vai treinar em sala de aula. E eu comecei calada, não disse a ninguém, porque tinha que mexer com toda uma estrutura. A gente tinha uma visão a realizar dentro de um projeto, mas tinha uma semente que foi dada antes da visão celular, que foi a matéria da apóstola Valnice, que a gente chamava aqui a semente da palavra. Isso enche o saco do diabo. Quer ver ele zangado, a gente fala dessa semente. Aqui fala, ele fica endemoniado. Aí vai comer semente. Tem que comer essa semente. Porque essa semente é para andar nesses dias. Quando a apóstola trouxe os primeiros comandos, que foi em Recife, que ensinou tipos de oração, cura divina, aliança de sangue. Essas sementes, queridos, fez uma transformação absurda na minha vida. Até o dia de hoje é como se fosse ontem, preparando para agora. E Deus falou desse mover das mulheres. Ele já dizia que ia levantar as mulheres. Ele já dizia a mim que ia levantar as mulheres. E ele disse: você vai ser a primeira. Vou fazer a experiência com você, que foi muito difícil. E eu fui comendo aquela semente. Essa semente foi se transformando, essa semente foi estruturando. E muitos foram chegando, e muitos enriqueceram. Gente que não tinha nada, que chegaram aqui nessa igreja. Nada. Não tinha nenhum conceito de si mesmo. E passaram pela transformação dessa palavra que chegou para nós em Recife. Eu fui a pessoa que mais me aproveitei daquela história. Porque tudo hoje existe. Estou diante de um cenário que começou a se formar. Foi maravilhoso. Eu comentava com algumas pessoas, eu dizia: olha, isso aqui é uma visão. Se vocês quiserem me ajudar, nós vamos colocar ela para funcionar. E a visão era uma grande escola de família, que tivesse homem, mulher, criança, de toda idade, mas que eles fossem sendo preparados para um desfecho. Mesmo que a igreja todinha não tivesse estudando nessa escola, mas que você teria um preparo com pessoas selecionadas por Deus. E eu quero dizer para vocês que agora, no ano de 2026, a gente conseguiu preparar a primeira plataforma que essa igreja está fazendo com as famílias. E este congresso de mulheres é resultado dessa visão da família. E o Senhor disse: o primeiro congresso vai ser de mulheres, porque eu vou fazer algo nesse congresso. Eu vou fazer algo nesse congresso, que o que não existia vai existir, o que não tinha força vai ter, o que não ia para frente vai ter, o que ia plantar vai ter, o que vai colher vai ter. Vocês vão ver a soberania de Deus, porque esse congresso é posição de obediência. Esse congresso eu não decidi fazer, ele é parte do plano de Deus. Chegou o dia de dar o brado. Esse é o dia da minha vitória. Esse é o dia da sua vitória. E Deus disse assim: você vai ver o que vai acontecer, porque as plataformas já se expandiram. Nós estamos com os primeiros materiais já para ir para a gráfica, mas eu pedi a Deus. As pessoas queriam desenvolver. Não é muitas vezes toda igreja às vezes não assume isso. Mas nós estamos hoje caminhando para quase 200 alunos na escola de família. E as escolas das crianças, que começaram com 4 crianças na sala de 3 e 4 anos, nós estamos agora, a última aula, com 19 crianças.
mudando de sala, mudando a estrutura da igreja, mudando tudo, porque é na unção que Deus lhe dá. Na unção que Deus lhe dá. Então, nas escolas eu estou o quê? Com casais. Desses casais, alguns deles são os escritores da visão. Me ouvem e escrevem. Eu não escrevo não. Eles me ouvem e fazem cada coisa maravilhosa dessas escolas. Agora para adolescente, agora para os jovens. Para os pilotões saírem profeticamente se libertando para chegar nas suas casas e haver essa junção que hoje começou aqui essa palavra de Adão, quando o Senhor perguntou: cadê, onde você está? Eva, onde você está? Então esse congresso realmente no Brasil, isso aqui é uma plataforma. Sabia que isso que está acontecendo hoje aqui afeta a nação? Porque isso que está acontecendo aqui hoje não foi uma decisão, isso aqui foi gerado. Amém? Esse congresso foi gerado pelo Espírito, gerado em oração, gerado por todos esses anos. Agora sim vem uma plataforma, preparando mestres, professores. E agora o meu desafio esse ano é ter os professores treinados. Porque o próximo passo é abrir a escola por princípio. Vocês precisam ver algumas fotos de menino com 3, 2 anos, tudo em oração de joelho, pedindo a escolinha a Deus, que é essa da igreja. Não vai ser nesse espaço não, vai ser em outro espaço. E Deus disse: é o seu próximo passo, você vai tocar agora a geração. Mas você não faz isso sem que as pessoas que estejam do seu lado tem a mesma visão. Foi o que aconteceu com Miriam. Quando a mãe lançou o menino no rio, existia uma pessoa que sabia aonde aquilo ia chegar. Dentro de casa, ouvindo os projetos, ouvindo as orações, ouvindo os clamores. Quando o menino foi jogado no rio, havia uma escudeira. A escudeira era de dentro de casa. Diga, de dentro de casa. Diga, são pessoas que Deus levanta para você cumprir a missão. Amém? É uma escudaria que tem que saber o que é que está acontecendo, senão é uma tragédia. Até mesmo a forma como aquela pessoa que escuda uma visão chega diante do inimigo e sabe o que ela está escudando. E diz: será que você não podia, para não ter trabalho, trazer trazer a ama da criança, para essa criança, para você não ter trabalho, ela precisa de amamentar. Eu tenho uma pessoa para amamentar. Ah, você tem? Tenho. Então, nos projetos que Deus vai lhe dar, vai aparecer gente para ajudar você, a ponto de amamentar o seu projeto. Nós não vamos colocar pessoas racionais. Você tem que procurar pessoas que entenderam a hora da sua vida. Nós não estamos aqui para viver confortavelmente, mas teremos bem-estar na presença de Deus. Pode ter desconforto, mas não vai faltar bem-estar, por causa da presença de Deus. E Deus vai levantar os projetos, e nós vamos minar essa nação todinha. Eu sei que aqui não é todo mundo que está aqui, mas olha que só, essa convocação, né, pastor Adilson, trouxe uma grande falange de mulheres, e eu já estou desconfiada, viu? Porque você percebe quando Deus faz uma coisa, que Ele diz assim: eu vou me vingar. E Deus tem uma vingança para lá na terra que você veio. Amém? Diga, de onde eu vim, Deus tem uma vingança, e eu estou aqui para receber esta unção. Diga, eu vou me vingar. Eu vou me vingar de todos os projetos que Satanás abortou na minha vida. Muitas vezes, por causa do desespero, muitas pessoas abortam, ignora, faz de conta que você não gerou aquilo, que você não deu à luz, você desconhece. Mas quando você está nessa gestação, que a semente entra dentro de você, passa 40 anos, uma semente dentro de você. E muitas vezes alguém não acredita na sua gravidez,
Mas você sente ela se mexer. Você sente Deus dizendo: isso aqui será para tal situação. Esse filho, esse casamento, a sua vida, não interessa. Tem um objetivo. E eu vi esse ano de 2026 um movimento nessa semente. Quem comeu dela, quem foi liberto por ela, vai entrar nesse mover. E não é demorado não, vai ser nesse ano de 2026. Diga: um nível de compreensão que eu nunca tive na minha vida, eu vou ter agora. Diga: uma visão madura a ponto de ouvir Deus dizer dia, hora, mês e ano. Nós vamos ter agora esses calendários que nós tínhamos medo disso, mas chegou a hora de Deus. Você vai ver. Nós oramos. Eu estava lembrando da apóstola Raquel em Brasília, quando eu ia muito, quando ela fundou a igreja lá. Ela fazia uma ceia na rampa lá do congresso, e fazia ceia e tocava o chofar. 7 meses, 7 dias. Não estou ouvindo. Sim, 7 ceias. Ela fez na rampa do congresso, tocava o chofar. E eu ficava dizendo: mas meu Deus do céu, o que é que Raquel está fazendo com esse sobe e desce todo Shabat? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Quando foi agora que chegou o movimento das Esther, o Senhor disse assim, o Senhor disse para mim: se preocupe não, que vai dar certo. Mas sabe por que vai dar certo? Porque foi, diga, gerado. Você acha que com o povo que estava ali a gente ia mudar o que? Não muda não, meu filho, muda não. Tem gente que vai até porque gosta de passear, sair um pouquinho, vou orar agora e eu no outro canto, mas não tem aquele entendimento. Mas o entendimento dessa hora foi gerado. Tudo que é gerado é da responsabilidade de Deus. Tudo que é gerado no reino espiritual é Ele que faz se movimentar. E com aquilo que houve, nós vimos logo no outro dia as respostas. Coisas que estavam direcionadas para essa hora. Então tem coisas na sua vida que estão direcionadas para essa hora. E você não pode ter esse mesmo comportamento, esse mesmo sentimento que teve há 10 anos atrás, que teve quando você não era crente, como a gente chama. Então hoje, Deus lhe chama para que você escute o que Joquebede ouviu. E aquilo tudo começou no silêncio da sua casa. Começou num lugar secreto. Ela começou a entender. E que aquele menino tinha que comer uma semente dada pela sua mãe, para formar dentro dele uma identidade. Porque ele ia para uma guerra. Ele ia para uma guerra mortal. Ele ia entrar na política, ele ia entrar na feitiçaria, ele ia entrar em todas as hostes espirituais da maldade. Mas acontece que a mãe dele já tinha colocado a sua verdadeira identidade. E quando nós temos uma identidade, você pode ocupar um posto, mas você nunca vai se corromper dentro daquele posto por causa da semente que você comeu antes de ir para ali. Nós temos que ter um preparo. Diga: eu preciso de um preparo para ocupar a minha posição. As mulheres que vão dizer isso, diga: eu preciso de um preparo para ocupar a posição que Deus está me chamando. Amém? Você vai ter pessoas que vão lhe ajudar, vai lhe escudar. Deus vai unir e marido e mulher na posição. Se tem uma coisa que eu vejo em tudo, dentro da igreja, é posição. Tudo. Se você estiver aqui para fazer um serviço no som, eu reconheço, eu vejo se aquela pessoa está ali consertando ou se ela está numa posição. Ela, espiritualmente, ela cuida de um objeto, de um microfone. Ela precisa ter uma posição para saber o que isso significa. Ela tem que saber
que para ela se mover em qualquer área, para chegar num culto, para chegar na hora, para saber o que a igreja prega, para ficar nessa igreja, para sair dessa igreja, ela tem que ter aquilo que se chama uma posição. E Deus começou a me falar essas coisas. Ele: não se preocupe com isso aqui, porque eu estou fazendo mudanças. Eu estou trazendo quem vai sustentar um projeto. Essa igreja aqui em Campina Grande é uma plataforma. Todos vão reconhecer onde Deus plantou plataformas, porque elas vão se levantar. Não interessa, elas vão se levantar. Nós estamos passando essa visão para a nova geração. Mas a nova geração não quer dizer que é somente jovem, não. A nova geração é você que tem 50, 60, 70. Eu estou nessa nova dispensação para passar aquela leitura que foi feita na presença de Deus. E quando Joquebede estava naquele desafio, ela estava ali convocada para enfrentar um tempo de decretos de morte. Uma pessoa que estava dentro de uma hora. A igreja no Brasil está dentro de uma hora e nós estamos diante de decretos de morte. Decretos e sentenças de encerrar a história, de nós não conhecermos mais o que significa um homem, um casal, uma criança, uma gestação. Não temos ideia de como se protege uma criança no útero materno, que foi onde Deus disse: eu quero que você volte para o zero. Foi assim que ele disse comigo. E eu disse: para o zero, Senhor? Eu já estou querendo parar. Como é que vai voltar para o zero? O Senhor disse para mim: você vai voltar lá para desde o ventre da mãe. Daqui não tenha problema de começar isso não. Você vai entender como é que se protege uma geração para os dias que vêm. Você vai pegar o que Deus lhe confiar. E interessante, Deus começou a confiar a mim casais, crianças, gravidez. Até quem não pode engravidar está engravidando. E vai ter menino, e vai ter, vocês vão ver. E os que não engravidaram podem esperar. Eu tenho 40, eu digo, vai ter com 60. Pronto, se Deus quiser. Porque até isso agora a gente é quem manda, né? E Deus, e para que Bíblia? Que você lê e vê Deus fazendo coisas tremendas. Como na Páscoa, eu estava estudando aquela parte do terremoto. E que aqueles terremotos, quando Jesus disse está consumado, que abriu os túmulos. Eu fiquei impressionada, sabe por quê? Porque quem morreu ficou lá quietinho. Deu um estrondo, os sepulcros se abriram, mas foi no sábado. Ficou todo mundo quieto lá, os defuntos com o olho assim, ó, para lá e para cá, para lá. Todo mundo caladinho, esperando que primeiro ressuscitasse Jesus. Aí eu penso nas ruas de Jerusalém. Jesus ressuscitado e aquele monte de gente que morreu andando pelas ruas de Jerusalém. Aí a gente não pensa nessas coisas, entendeu? Você está tão agarrada nos seus problemas que não pensa o que é amanhecer um dia e o pessoa... Eu enterrei você ontem. Faz um mês que eu lhe enterrei. Ficou esquisito o sábado em Jerusalém. Por isso que a atmosfera em Israel ela é tão cheia de mistérios. Quando você chega em Jerusalém, você simplesmente faz a leitura de uma atmosfera onde aconteceu coisas que ninguém pode explicar. Ninguém vai para lá. Tem gente que quer água do Rio Jordão, quer boiar no sal do Mar Morto. Não, gente, ali é lugar de absorver acontecimentos debaixo de unção. Unção que ressuscita mortos. E o Senhor está falando para a igreja hoje, para as mulheres hoje. Vocês têm que sair depressa desse sentimento que você chegou aqui hoje. Daqui para terminar o evento, você vai se identificar tudo bem com o chamado, com a noiva, com a voltar para a posição. Mas eu não sei dizer o que realmente Deus vai falar com você secretamente. Secretamente. O que é que Ele vai lhe dizer? Como Ele disse a Joquebede: leve, não se incomode. Eu estava lendo outro dia, o Senhor disse assim: você sabe o que era aquele cestinho? Eu sempre guardo minhas coisas de valor em cofre.
E aquele cesto era o cofre onde eu levava o segredo, que era um libertador dentro dele. Você pode estar levando alguma coisa no seu coração tão preciosa, tão bem fechada, tão bem lacrada. E chegou o dia de abrir esses cofres. Como o Senhor abriu, entregou a Joquebede, ensinou, preparou, até que ela viu na sua casa, na sua descendência, um sobrenatural acontecer. Talvez eu e você não esteja mais esperando esse sobrenatural. Talvez de um filho, de um marido, de um casamento, mesmo dos planos. Parou, ficou aquela coisa, casa, igreja, igreja, casa. E você fica sempre esperando uma coisa. E agora Deus está dizendo, vocês têm que se voltar para uma expectativa. Algo vai se abrir agora. Como Deus fez com a vida de Joquebede. Todas essas mulheres que você viu aqui tinham a ordem de Deus, mas a de Joquebede era de uma vingança de Deus. Uma vingança que para ela ver, teve que se preparar, porque viu o Egito acabar. O Egito acabou. Então não fique escutando as notícias. Eita, as empresas fecharam. O povo está indo embora do Brasil. Meu Deus, está fechando. Meu Deus, está falindo. É preciso que muitas coisas aconteçam para que venha o que Deus quer que venha. Deus quer, deixa fechar. Mas Deus vai abrir o sobrenatural para nós. Se não fechar, Ele não abre. Então tem que fechar para poder Deus abrir, para a gente reconhecer que chegou esse tempo. Aí seja que tem uma responsabilidade no mover do Espírito no Brasil. Mas nós paramos em muita coisa. Eu sou testemunha, viu, dessa historinha todinha. E vai ser preciso Deus ter uma conversa de pé de orelha com essa igreja. Porque Ele entregou a ela muita coisa. Não estou falando da apóstola, não. Estou falando da gente. Das ovelhas. Das pessoas que vêm para a igreja. Ai, aqui é tão bom. Né? Tem gente que escuta a pastora, antigamente na televisão. Diz, aqui é a igreja da pastora da mulher da televisão. Pronto, é aqui que eu vou ficar. Teve muita gente que encontrou a igreja desse jeito. Mas também não ficou não, viu? Quando a mulher da televisão não estava mais satisfazendo o que parou ali, que foi as experiências, as pessoas, pronto, já não vê mais nada. Porque está vendo a pessoa. A pessoa. E Deus disse a mim, quer aproveitar o restinho da sua vida? Quer ficar, depois dos 70, 80, fazendo algo que realmente vai perpetuar? Você não foi chamada para alegrar a igreja, não. Para sacudir gente, não. Pode sacudir se quiser, pular, não tem problema. Mas eu lhe chamei para uma obra de transformação. Eu lhe chamei para você trabalhar em geração, mesmo que você diga como é que vai uma criança, você vê os testemunhos que eu já tenho visto aqui. As crianças recebendo no coração chamados de Deus com 4, 5 anos. Meninos que chegam para mim com 12 anos, pastor, eu tenho um chamado. Queria que a senhora investisse na minha vida. Eu digo, pronto, agora sim, agora eu estou acreditando mesmo. Vamos, eu acredito naquilo que Deus fala primeiro do que eu. Fala primeiro do que eu a um coração. Não é motivação de fora, mas é uma motivação de como você foi trabalhado. Eu fui preparada para isso. Então Deus pega aquilo que foi lá no começo da sua vida e chega agora e diz, pronto, é aqui que eu vou me vingar. E Deus vai levantar muitas vinganças na nossa vida. Que você se prepare para amanhã de tarde, para amanhã de noite. Amanhã de tarde tem um milagre aqui para você assistir. Eu ficava nessas aulas de família, queridos, dando aula. E essas aulas muitas foram gravadas. E pessoas que Deus levantou aqui, que é as Miriam, que saíram secretamente para ver onde era que Deus estava colocando aquilo ali. E de repente eu vi, sabe o que? Livros escritos. Livros escritos. E amanhã vai ser o primeiro livro lançado aqui à tarde. Às
16 horas. Primeiro livro. Aí você diz, e estava onde? Estava na memória de Deus. Quando chegou a hora, ele disse, o congresso vai ser feito. Grandes coisas eu vou fazer mudanças. Você vai lançar o livro. Aí não dava tempo. Eu digo, como? Poucos dias para 1000 coisas. A pastora Valnice ainda achou um espaço para poder ler e dar o parecer. E disse, não, precisamos mais de um tempo para poder editar o livro. O livro já chegou antes de ontem. Eu mandei fazer 1000 livros. 1000 livros. Foi Deus que disse, faça 1000. Abra a editora, porque agora o material vai correr como água. O material das crianças vai correr, vai correr, vai correr, vai correr. E nós vamos agora, você diz, a senhora pensou nisso? Não. A senhora pensou em escrever alguma coisa? Não. Eu proibi esses meninos até de gravar. E quando termina o culto, eu digo, me tira esse negócio aí da internet, tira aí. O povo já ouviu. Não, pastora, deixa para fazer. Eu digo, olha, cada pessoa tem um jeito que Deus usa. Tem um que vai para frente, o outro vai, o outro fica atrás, o outro fica num canto, o outro fica estrategicamente. E eu não posso estar falando tudo agora que Deus fala comigo. E para esse congresso, Deus disse, a primeira pessoa que vai receber uma palavra de ordem é você. Porque muitos dos segredos que eu tenho com você, chegou a hora de você falar. Porque eu não conto, não digo, não tenho intimidade com ninguém para falar coisas que Deus fala ao meu coração. E ele disse, chegou a hora de você falar, chegou a hora de você dizer, chegou a hora de você compartilhar. Eu guardei para este tempo. E olha o tempo que eu espero. Eu falei isso aqui em algum momento na igreja. Me emocionei. Porque eu nunca pensei que Deus dissesse que eu teria que falar essas coisas. E quando eu olho, tem uma Miriam aqui correndo atrás do cesto, para ver onde era que ele ia chegar. E o livro vai sair amanhã. Mas é Miriam que trabalhou atrás do cesto. Foi Miriam que correu atrás do cesto. Cadê Miriam? Ela está aqui. Miriam não é Miriam, é Vívia. Fica em pé, Vívia. Olha, Vívia, na minha vida, é uma Miriam. Ela é escudeira do cesto. Ela é escudeira do cesto. Pergunte a ela quantos anos ela tem mais de um livro meu. E ela dizia, pastora, não vai não. Eu digo, vai não. E um dia ela ficou triste. Disse, meu Deus, não tenho mais nem coragem de falar com a pastora. Porque ela diz não. Diz não. Diz não. Claro, o dono diz não, não é agora. Você vai colocar na hora que eu mandar. Existe um livro que vai, creio que pode ser que dê tempo na festa dos tabernáculos. Foi o livro das flechas que o Senhor disse, volte para o zero. E eu disse, meu Deus, o que é o zero? Ele disse, você vai voltar e vai apanhar as flechas que caíram das aljavas dos pais e vai devolver. E eu fiquei pensando e vi, gente, hoje eu estou com as crianças, ensinando a colocá-los nas aljavas dos pais. Deus me deu o privilégio de ter o pastor Dene e Tassinha, que são outros escudeiros. Porque eu não sei como fazer determinadas coisas. Eu não sei como abrir uma escola. Eu não sei quais são os primeiros passos. Mas Deus pegou dois discípulos meus. 2 discípulos de manto. E eles abriram a escola por princípio. Tem pago um preço altíssimo, mas é para aprender. Porque eu digo, aqui não é vocês que dão a ordem, não. Aqui é Deus. Se não fizer, não vai. Se fizer, não vai. E eles vão todo dia e voltam aprendendo com o Senhor a montar uma escola sobrenatural. Para eu saber como começo a daqui. Mandei na frente. Mandei outro casal de Miriam atrás do cesto. Como é que pega uma flecha que caiu da aljava do pai, que nem quer saber dela mais, que nem quer nem aljava, está entregando aí para quem passar? O Senhor disse, não, haverá ensino e unção, porque as flechas é a nova geração. Você vai pegar a nova geração. Então eu estou com os pais. É uma classe de escudaria, não é uma escola simplesmente. Eu tenho visto Deus levantar uma escolta aqui na igreja a meu favor.
Eu tenho que ter pessoas que me dê respaldo, cobertura, para eu fazer, porque as minhas lutas são muito grandes, aparece coisa demais, são lutas, e eu tenho que ter uma escudaria levantada pelo Senhor, porque eu não sei quem vai fazer esse serviço, mas Ele tem levantado pessoas, Ele tem levantado homens, Ele tem levantado pastores. Deus mandou eu ungir e provisionar aqui 12 pastores, todos jovens. E eu disse, meu Deus, foi de repente assim, de repente. Digo, meu Deus, isso, Senhor. Ele disse, agora não pense duas vezes. E ungi todos eles. O Senhor disse, essa é a primeira leva do que eu vou levantar, de homens e mulheres, que é tudo casal, viu? Posicionados. Você vai enviar, e sabe quanto já tem 2 ou 3 fazendo o curso de, como é que você está fazendo também? Pedagogia. Eles foram depressa. A Aline, que o que é que a Aline é? Advogada. Foi fazer depressa o curso, porque eu vou precisar de que esses pastores todos tenham a formação, e tenham a identidade, e tenham a unção, e tenham a semente. Todos eles estudam na escola. Pastor, eu vou fazer de novo, vai. Quantas vezes você já fez plano de redenção? Perdeu a conta, porque toda vez que se expõe a uma sala de aula, a unção é outra, a unção vai crescendo, e eles estão estudando. Por quê? Porque daqui a pouco nós teremos uma escola toda dirigida por pastores, diretor, coordenador, professor, todos pastores, porque não se dá a outra pessoa um resgate desse. Um resgate desse tem que ser feito por pessoas credenciadas, chamadas por Deus. E você olha para mim assim, era impossível se pensar nisso. E eu respeito até quem não entendeu. Mas eu tinha que ter essa escudaria. Eu tinha que ter a Miriam, que apareceu com os livros escritos. Eu tenho outra Miriam aqui, fica de pé, Verônica. Verônica é outra Miriam que eu tenho aqui, essa daí. Essa daqui escuda também um cesto. Amém? O cesto dela. O cesto que Verônica leva é um cesto todinho revelado. Eu recebi parte da escola, todinha, queridas, por revelação do Espírito. Toda a escola é por revelação. E ela é a escritora. Porque senta comigo, eu falo e você escreve. Quando terminar, tem um livro. Eu não sei escrever, mas tem quem deixa ele lindo, vocês vão ver, lindo. Mas eu falo até amanhecer o dia, traz estratégia, Deus diz como é, Deus diz como faz. Aí vem as Miriam, aí vem os escudeiros, aí vem os pastores. E eu estou formando porque há uma colheita para fazer de crianças já. Amém? Amém? Você sabia que esse livro, o preço, o dinheiro que nós vamos arrecadar, já é para entrar nos primeiros projetos do material das crianças, de gráfica, de despesa, e depois, o que Deus for mandando, nós vamos preparar o terreno de construir a escola. Amém? Nós já vamos construir uma escola, gente. Aí você diz, de quê? Diga, foi Joquebede. Foi Joquebede que o Senhor disse, Joquebede, Moisés não vai morrer. E é isso que está guardado para a igreja. Uma igreja que não vai cantar, uma igreja que vai adorar, uma igreja que vai construir na sua mente uma imagem totalmente fiel do seu Redentor. Eu escrevi, porque quando Deus começa a falar comigo, eu escrevo tudo. Isso que eu estou falando aqui para vocês, precisa ver o que já foi escrito. Já é um material, eu sempre guardei essas coisas, mas é matéria de sala de aula. Isso é matéria de sala de aula. Isso não é uma pregação, é instruções que vêm para ser passada devagar. Na outra semana de novo, se bate no mesmo assunto várias vezes, até
até que se quebre a porta da prisão, até que alguém considere que aquele projeto foi Deus que deu. Nós temos uma tarefa imensa no Brasil, tarefa grande das mulheres, que eu sei que Deus vai levantar em todo lugar, mas isso aqui que está aqui é algo que aconteceu nessas salas de aula. É o primeiro congresso, mas vocês vão ver o segundo, o terceiro, e no próximo vocês vão receber instruções diferentes, escolas diferentes. Vai ser aberto isso, porque não tem como você fazer isso só numa pregação. Trabalhar com restauração é injetar uma semente que vai produzir a vida de Deus. Nós não vamos trabalhar como você talvez pense, mas eu dei uma parte muito grande da minha vida para isso, e estou vendo Deus honrar, estou vendo Deus fazer. Temos pessoas tremendas nessa igreja, tremendas. Temos a presença da apóstola Raquel, que sempre nos ajudou aqui. Temos aqui os pastores, todos esses que estão agora entrando para um novo nível da sua vida. Esse ano é um ano especial. E eu queria nessa hora pedir que você ficasse de pé. E que você orasse junto comigo. Não o que eu vou orar somente, mas se você tem um projeto que deve ter, pode estar talvez reprimido, com medo, achando que não é você. Você sempre pensa que não é você, é outra pessoa. Você sempre pensa que é alguém que vem para lhe tirar de onde você está. E nessa noite o Senhor está dizendo assim: eu cheguei para resolver. Amém? O Senhor está dizendo: eu cheguei para resolver. E como é que Deus resolve? Quando eu abro o meu coração e pego o que Ele me deu e lanço aonde Ele quer que eu lance. Tem alguma coisa para lançar no sobrenatural hoje? Pois lance. Sabe o que é jogo? Sabe o que é isso? É entregar e descansar. Mas o descanso não é se deitar. O descanso é continuar andando com um coração certo, que aquele que lhe prometeu é fiel. E que tem muitas mulheres aqui, só esse grupo aqui, a gente já mudaria uma nação. Com esse grupo aqui, treinado, a gente já mudaria uma nação. Quanto mais que tem, muito mais. Diga, o Senhor tem 7.000 por aí. Amém? Em cada lugar Ele tem um povo que é chave, que é uma Joquebede, que é uma pessoa chamada, que é uma Esther. Você viu tudo o que Deus fez. Deus deu para nós aqui um estudo sobre Esther, além daquilo que nós estávamos aprendendo. Ele revelou os filhos de Amã para nós, e nós fomos estudar, e foi dado em sala de aula o que significa os filhos de Amã, os 10 filhos de Amã. Cada filho era uma tragédia nacional, eram uns demônios batedores que trabalhavam contra o povo de Israel. Nós só falamos no dito cujo que foi Amã, mas passamos aqui dias estudando sobre os seus 10 filhos. Vocês imaginam a libertação que teve aqui na vida dos casais. E esse material a gente vai colocar em sala de aula para libertar as famílias. Diga: Deus, eu estou aqui, porque certamente o projeto que está no teu coração vai ser revelado para mim. E eu não vou perder esse ano profético de resolução, de governos, de posição, que o Senhor conta comigo. E eu abro o meu coração agora para os ensinos que se seguirão, porque eu sou uma mulher ou um homem chamado por Deus. Amém? Vocês confiam mesmo nessa confiança? Pois vamos levantar a nossa voz e fazer a nossa oração da entrega hoje, definitivamente,
Pois vamos abrir a nossa boca agora. Pai, no nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração. Faça a sua oração. Aonde você quer ir realmente? Aonde você quer ir? Aonde vai a sua fé hoje? Aonde vai a sua fé? Eu vou investir nessa oração. Feche seus olhos mesmo. Pai, tu falastes que essa convocação mudaria a atmosfera do lugar onde cada uma das tuas filhas vão voltar. Há uma unção que vem do teu trono. Tu marca lugar, tu marca tempo, hora, chamado, deslocamento. Na tua palavra existem verdadeiras estratégias. Até para o teu filho, quando foi nascer, houve trocas de lugares, houve confrontos, mas tu sempre dizia o lugar onde ele deveria ficar. Tu dizias para que banda ele ia, para que outro lado ele ia, para que monte ele ia. Tu tinhas um mapa para uma hora decisiva. E nós estamos vivendo uma hora decisiva na igreja de Jesus Cristo na nossa nação. Estamos vendo que tu estás fazendo convocações, tu estás levantando unções especiais, tu estás dando força, mas é preciso mais. E hoje nós estamos aqui numa plataforma plantada pelo Senhor, numa semente que nasceu de uma redenção divina poderosa, e que o Senhor levantou naquela época muitas mulheres, muitos homens, mas nós não tivemos, Senhor, um resultado como aquele grupo chamado pelo Senhor. Nós ficamos com medo. Nós nos afastamos da rota, do destino profético. E hoje há muitas perdas, muitos distanciamentos. Estamos trabalhando duplamente. Estamos trabalhando, Senhor, de uma forma tão forte, porque o Senhor quer reaver a semente que foi plantada na nação. O Senhor vai reaver esta semente, e o Senhor está chamando as mulheres, porque elas têm uma sensibilidade dada pelo Senhor para olhar para o projeto e ver que ele é formoso, que ele é belo, que ele foi dado pelo Senhor. Como Joquebede olhou para aquele filho e ela sabia que ele estava presente na criação, que ele estava diante dos olhos de Deus. Por isso ele não era só um filho das suas entranhas, ele era um filho do projeto que libertaria o povo de Israel. E nós estamos, Pai, hoje, nesse tempo que vivemos, voltados para a libertação. São escravidões profundas nas mulheres, são doenças demais nas mulheres. As doenças emocionais cresceram, está numa forma quase sem condição de parar, não tem condição de medicar. As pessoas estão ficando desnorteadas, as pessoas e as mulheres estão perdendo, Senhor, o senso da sua posição. Elas estão sofridas, elas estão ocupando um lugar que não foi feito para elas. Por isso não temos facilidade de enxergar o que o Senhor está mostrando para essa hora.
Deus está querendo lhe mostrar e você não está vendo. E nós estamos aqui porque vem colírio para os nossos olhos. Vem colírio hoje para os nossos olhos. Vem bálsamo no nosso coração. O Senhor vai consolar o seu choro. Vai consolar a ponto de você dançar na sua presença. E Ele vai lhe dar uma arma mortífera contra seu inimigo. Ele tem uma arma nova para dar à sua igreja, trabalhando na sua libertação. Nós vamos enxergar essa posição que Jesus comprou para nós com a sua vida. Nós vamos nos posicionar no resgate da criação de Deus, feita pelas suas mãos. Mulher, Deus te chama hoje como a sua criação. Ele chama você para a intimidade daquilo que Ele sabe e que Ele é. Saia deste lugar, saia dessa dúvida. Não podemos medir o poder de Deus. Não podemos fazer isso nesta hora. Nós temos que lançar como essa mulher fez com o seu filho. Como é que se lança um projeto formoso, escolhido por Deus? Como é que se lança ele, Senhor, para haver uma colheita na minha casa, na minha vida, na minha saúde? Muitas doenças vão serem curadas quando esse processo começar a acontecer. Nós vamos ver a cura divina envolvendo todo o nosso ser. Deus vai nos dar longevidade com qualidade de vida. Nós teremos velhices tremendas, onde passaremos para a nova geração com fortalecimento. Não seremos bibelô, não seremos mulheres enlouquecidas, não seremos essas mulheres que andarão no modelo do mundo, mas no modelo de Deus. Esse modelo só quem sabe é Ele, só Ele dá. Está na sua formação genética espiritual. Está quando o Senhor soprou a vida dele e lhe deu o Espírito. Por isso hoje, diga ao Senhor que você quer que o seu projeto seja restabelecido, renovado. Diga a Deus: eu saio do meu projeto para entrar no seu projeto, Senhor. Eu tenho confiança, mesmo que tu mandes lançar ele numa coisa que não há explicação, mas eu confio no Senhor. Eu posso apunhalar o meu inimigo, ele pode cair completamente sem ação, ele pode cair completamente desativado diante dos meus olhos, porque Deus me deu esta unção quando me escolheu para ser uma mulher ocupando uma posição diante do Senhor. Pai, muito obrigado. Eu declaro nesta noite um começo de milagres e de portas abertas, no entendimento, Senhor, no entendimento. Que se abram portas no entendimento, que se abram portas que ouçam a voz do Senhor, que acordem ouvindo o chamado de Deus, que dê a Ele essas horas onde nós iremos ouvir a sua voz. Traga as curas. Nós queremos ser o que tu queres que sejamos. Nós queremos estar onde o Senhor quiser nos colocar. Senhor, aonde quer que o Senhor me queira, eu irei, Senhor. Eu quero estar no lugar onde teu nome vai ser glorificado. Eu vou para um lugar onde vai ter vida. Onde tiver morte eu chego, tem vida. Tem vida, até meus inimigos. Até os meus inimigos, aparentemente, que não se mostram inimigos, terão compaixão. Porque Deus pode fazer o que Ele quiser fazer. E nesta noite Ele quer fazer. E nesta noite eu aceito que Deus faça. E eu abro as portas proféticas nesta noite, para o Senhor fazer o que Ele quiser fazer a partir desta plataforma. Fala, Senhor, que as tuas servas e os teus servos vão te ouvir.
Em nome de Jesus. E a igreja diz, e as mulheres dizem, e toda a igreja diz, e nós comeremos o melhor desta terra, amém? E a nossa casa será uma casa de vingança, aleluia! A minha casa é casa de vingança, a minha casa é do sobrenatural, a minha casa é para abrir impossibilidades, a minha casa é lugar de gerar profeta da última hora, a minha casa é casa de abrir portas para toda ação de prosperidade desta nação. Vai sair da minha casa, os governos do futuro vai sair da minha casa, as administrações dessa nação vai sair da minha casa, os melhores profissionais sairão da nossa casa, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres que Deus vai trazer a restauração dessa nação, homens e mulheres que Deus vai ungir de uma forma gloriosa, plataformas de oração, onde nós vamos dizer: para o sol, e o sol vai parar, para a lua, e a lua vai parar, por causa da intimidade que a igreja de Jesus terá com Ele nesses dias. Abra seu coração, que nessa madrugada os anjos venham, os anjos venham, os anjos venham, os anjos venham, para abrir a atmosfera aonde você estiver. Descanse, porque Deus vai falar. Que Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer